Fala, povo lindo do Senhor. Mês de julho, a pedidos, estou fazendo combos no Instituto Êxodos. Combo Libertador, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha também o curso Estágio de Guerra Espiritual. Tem o curso Guerreiro de Oração, você compra o Intercessão em Chamas e ganha o Policlínica da Alma. E o terceiro combo é o combo Valente da Batalha, você compra o Sangue nos Umbrais e ganha todos os cursos, ganha o Estágio de Guerra, ganha o Intercessão em Chamas e ganha também o Policlínica da Alma. Tudo com 66% de desconto. Molezinha para você. Entra lá no cursos.pastorlobo.com e clica no combo que você quiser. Vai na aba cursos e você escolhe o que você quiser. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz, Deus o abençoe. A palavra de hoje é ao seu coração. É uma palavra poderosa para levar você para bem pertinho do Senhor. Hoje é dia de ceia do Senhor e na ceia do Senhor nós nos reencontramos e celebramos a aliança em Cristo Jesus. E a minha oração é que Deus abra os seus olhos. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Lídia para que ela cresça na palavra do Evangelho. Então, para que teus olhos e teus ouvidos estejam destapados em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre Deus e como Deus não desiste de você. Por pior que tenha sido a sua vida, por mais tropeços que você tenha dado, ainda que você um dia tenha se convertido e depois tenha se afastado, tenha se desviado, tenha pecado contra o Senhor, existe uma palavra para você hoje: Deus não desiste de você, nem quando você pensa que não tem mais valor, nem quando você pensa que Deus vai te lançar fora, nem quando você pensa que a tua lista de pecados não te dá acesso ao Senhor. Existe um Deus que não desiste de você. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus que Ele faz de novo. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deus pega um povo que não é povo e faz povo dele. Deus pega gente que não serve ao Senhor e faz filhos de Deus. Esse é o nosso Deus que faz tudo novo. É um Deus que quer reconstruir a minha e a sua vida. Em Atos 17:30, Deus diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Não só é um Deus que não desiste. Às vezes a gente tem a ideia de que Deus está muito preocupado com quem está fora da igreja, quem está fora do rebanho, para quem não conhece o Senhor. Então Ele vem e converte a pessoa, e traz a pessoa a um lugar de arrependimento. Só que você não entende que Deus é um Deus de recomeço. Ele não apenas por quem está se convertendo agora, mas por pessoas que vão se converter depois. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 1, de 12 a 13, ele fala sobre largar o passado de pecado, e ele diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Então, quando a gente não é crente, a gente faz um monte de bobagem, a gente caminha por direções distantes, diferentes, que nos afastam de Deus. Só que esse tempo de ignorância é levado em conta. Deus diz que antes, o apóstolo Paulo diz que antes ele foi blasfemo, perseguidor, insolente, injuriador, mas ele alcançou misericórdia. E tem gente que acha que Deus ele só se preocupa em restaurar a gente quando a gente está fora, e muita gente que está dentro tropeça, acha que Deus não quer mais. Interessante, eu viajando alguns anos atrás, encontrei um rapaz do meu lado no voo, e eu estava assim, cumprindo, eu tenho um costume de ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Aquele dia eu tinha saído bem cedo, e no avião estava lendo ali meus 10 capítulos, ele viu aquela minha Bíblia toda rabiscada e perguntou: você é crente? Eu falei: sou. Ele disse para mim assim: eu também sou crente. Aliás, ele falou: também fui crente. Eu falei: mas aí me interessou aquela conversa. Eu falei: mas como assim foi crente? Não, porque eu pequei e para mim não tem mais jeito. Eu falei: como é que é?
Não, pois é, eu pequei, caí no adultério e para mim não tem mais jeito. Eu falei, rapaz, alguém mentiu para você. A Bíblia diz que só há um pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E eu vou te dizer uma coisa, se você não tivesse convencido desse pecado que você acabou de falar, o Espírito Santo não estava em você. Então você não pecou contra o Espírito Santo. Porque gente que peca contra o Espírito Santo, ele perde a noção do pecado, do arrependimento, do juízo de Deus, da volta de Jesus. E você está dizendo aí que você pecou, você está confessando. Então tem muita gente que acha que Deus só opera para arrependimento quando a gente está longe de Deus, quando está fora de Deus, quando não é convertido. Mas aí tem muita gente que está dentro da igreja que tropeça e fala assim, não, Deus não me quer mais, isso é mentira. Deus é um Deus que dá uma nova chance. Provérbios 24:16, ele vai dizer, o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Querido, você pode tropeçar e cair 7 vezes, o Senhor vai te levantar. E aí não está dizendo só que é 7 vezes, você pegou a máquina de calcular aí e começou a fazer conta. Não, eu caí ano passado, caí semana passada. Não é isso, ele está dizendo que o justo, ele é gente. Nós somos seres humanos. Gente, sabe quem não se levanta? É quem não reconhece que é pecador. Jesus veio buscar pecador, ele veio buscar gente como eu, como você. O médico, ele só não atende quem acha que não precisa de ajuda, de socorro, de cura. Jesus diz, o médico não vem para os sãos, ele vem para os doentes. Se você acha que é são, você não tem cura. Mas na verdade, toda a raça humana foi infectada pelo pecado. O nosso Deus é um Deus que quer intimidade com a gente. Em Números 12, de 6 a 8, diz, se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em meus sonhos falarei com ele, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. A Bíblia conta a história de um homem chamado Moisés, que tinha muita intimidade com o Senhor. Um homem que nasceu numa família de levitas, um homem que nasceu marcado para morrer, porque naquele tempo os meninos eram assassinados pelo faraó, que não queria que o povo de Israel se multiplicasse. Então a maneira dele acabar com Israel mandou matar as crianças, os filhos dos hebreus que nascessem, meninos, deveriam ser mortos. Ele então é colocado dentro de um cesto no rio Nilo, e então a filha de Faraó começa a cuidar dele, tratar dele. O que a gente entende é que o nosso Deus é o Deus que tem propósitos para a gente, e Deus tinha um propósito para Moisés, um propósito de ser com ele uma voz no meio do povo de Israel. Deus quer ter intimidade, Deus fala com enigmas através de sonhos e visões. Eu tive uma visão, a Bíblia diz que o rei lá de Daniel teve uma visão, que era uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de ferro e com uma pedra de barro. Gente, Deus estava falando a respeito de reinos que viriam. Era um enigma, mas que Deus revelou a Daniel. Deus, ele fala com José em sonhos, fala através de estrelas, fala através de feixes de trigo sendo colhidos no campo, fala através de enigmas, mas com Moisés, ele tem uma intimidade tal que Deus revela tudo. Esse Moisés é um profeta do Senhor. Em Atos 7:37, ele profetizou, a Bíblia diz que Moisés profetizou a respeito da vinda de Jesus. Deus suscitará dentre vós um profeta semelhante a mim. Ou seja, Moisés era uma sombra, Moisés era um tipo daquilo que viria. Moisés, além de ser um profeta do Senhor, era gente que nem eu e você. E Moisés então acaba fazendo as coisas do jeito dele, e ele foge do propósito de Deus. Em Êxodo capítulo 2, verso 11, verso 15, diz que certo dia, sendo Moisés já adulto, viu também um egípcio espancar um dos hebreus, correu a olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Esse homem que é o ícone do Antigo Testamento, esse homem que pega uma nação
toda desbaratada, desconcertada, um povo desunido, une eles num só propósito, tira eles da terra da escravidão e leva eles para a terra da promessa. Presta atenção, que homem extraordinário é esse? E ele começa a vida dele fugindo de Deus, fugindo do propósito de Deus, fugindo para um lugar distante. Midian é hoje a Arábia Saudita. Ele sai do Egito e, em vez de ir para a terra da promessa, ele vai para a Arábia Saudita. Quando a gente foge do propósito de Deus, quando a gente peca, quando a gente tropeça, nós costumamos, nós mesmos, a descartar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Moisés olha para um lado, Moisés olha para o outro lado, olha para frente, olha para trás, mas ele esqueceu de orar para o alto, olhar para o alto e ver a Deus. E quando a gente não vê Deus, a gente toma a direção da vida das nossas mãos e a gente faz do nosso próprio jeito. Moisés fez do jeito dele. Olha, que quando você faz do seu jeito, você vai fracassar. Ele tem um segundo episódio e Moisés faz do jeito dele e ele quebra a palavra de Deus. Está lá em Êxodo 32, de 1 a 9. Diz que Arão edificou um altar diante do bezerro. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício. Então Moisés desceu do monte, levando as mãos, as duas tábuas da aliança, estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Moisés, esse homem de Deus, esse homem a quem Deus fala face a face, esse homem a quem Deus deu direções, mandamentos, leis eternas de felicidade, uma palavra muito boa, que se seguida produz alegria, produz prosperidade, produz honra, produz felicidade. Esse homem, ele se decepciona com o seu ministério, se decepciona com a sua igreja, se decepciona com a sua família, se decepciona com o pecado que jaz à porta daquele povo e eles não conseguem dominar. Então ele quebra aquilo que era do Senhor, ele desiste, ele fala assim: para mim não dá mais, eu não aguento mais esse povo. Ele se aborrece de tal maneira, ele se frustra de tal maneira, que ele quebra as tábuas da lei. Isso ele faz do jeito dele e ele interrompe aqui um processo de intimidade com o Senhor. Êxodo capítulo 32 é uma parte muito triste, onde Deus, ele quer ensinar o seu povo. Deus, ele quer ensinar para mim, Deus quer ensinar para você, mas nós muitas vezes ignoramos a palavra de Deus e a quebramos. Como se Deus não soubesse o que estivesse fazendo, como se Deus não soubesse direito o que Ele está dando para a gente. Muitas vezes, nós lemos a palavra de Deus e falamos assim: será que Deus está certo mesmo? Eu devo virar a outra face, eu devo caminhar a segunda milha, eu devo dar também a túnica, eu devo perdoar aquele que me ofende. Ah, Deus, eu acho que o Senhor não sabe o que está fazendo. E a gente vai e a gente quebra a palavra. Foi isso que Moisés fez. É um homem que já estava andando com Deus, gente, desde lá do capítulo 2, quando ele se encontra com o Senhor no livro do Êxodo. Ele está andando com Deus desde aquele período e de repente aqui no capítulo 32, ele meio que desiste, ele meio que fala: para mim não dá. Muitas vezes a gente faz isso, mas Deus não desistiu de Moisés. Em Êxodo 34, de 1 a 4, disse o Senhor a Moisés: tire 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai logo de manhã,
como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O nosso Deus é um Deus de recomeço, o nosso Deus é um Deus que começa de novo, o nosso Deus é um Deus que não desiste da gente, apesar da gente fazer o que a gente faz, apesar da gente às vezes chutar o balde, apesar das vezes a gente errar, apesar da gente às vezes desistir. Deus, Ele quando tem um ministério na nossa vida, seja o ministério de ser pai, de ser mãe, de ser professor, o ministério de você ser um engenheiro, um professor, o ministério de você ser alguém que vai servir aos propósitos do reino de Deus, você pode ser um político, você pode ser alguém que vai ser movido pelo Senhor, como um médico, como alguém que trabalha em contabilidade, alguém que, enfim, que desempenha um papel técnico, que desempenha um papel profissional, ou que cuida de alguém. Deus tem um propósito para mim, para você, assim como Deus tinha um propósito para Moisés, e Deus não desiste da gente porque a gente erra, Deus não desiste da gente porque a nossa cabeça é esquentadinha, Deus não desiste da gente porque a gente simplesmente, num dia de fúria, a gente faz uma grande bobagem. O nosso Deus é um Deus de recomeço, e Deus não desiste de você. Ele não desistiu de Moisés, e Deus também não desistiu de Arão. Arão fez uma grande bobagem, ele constrói um bezerro, ele prepara um bezerro de ouro para o povo adorar, e diz assim, Levítico 8, 5 a 9, então Moisés disse à comunidade, foi isso que o Senhor mandou fazer, e levou Arão e seus filhos à frente, e mandou-os banhar-se com água, pôs a túnica em Arão, colocou o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal com o cinturão, colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão, com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Gente, pode parecer pouco aqui, mas esse homem Arão, o que ele fez, gente, era digno de morte. Ele é apertado pelo povo de Deus, quando Moisés está longe. É como aquele pastor auxiliar, como aquele homem que é o segundo homem na linha sucessória de uma empresa. Quando o chefe vai embora, quando o pastor está fora, ele é apertado pelo povo, porque o povo quer uma outra direção, e ele sucumbe, ele se dobra diante dos pedidos do povo. Ah, vocês querem um ídolo? Então eu vou te fazer um ídolo. E aí, nesse momento, Arão decepciona o ministério dele mesmo. Mas Deus não desistiu de Arão e dá para ele toda a honra, aos seus filhos também. Manda que eles sejam vestidos de vestes sacerdotais e coloca uma coroa na cabeça de Arão. Aquela coroa sacerdotal tinha um símbolo de autoridade e poder. Nela estava gravado santidade ao Senhor. Veja bem, um homem que fez uma lambança, Deus ainda o honrou. Então, que você que acha que teu ministério acabou, que teu serviço pastoral acabou, você que foi machucado dentro da igreja, você que era pastor e que foi imprensado, sofreu deslealdade, querido, Deus não desiste de você. Você que errou no ministério, você que caiu no ministério, você que abandonou o ministério por causa de pecado, que olhe para mim, Deus não desiste de você. O nosso Deus que restaurou Arão é o Deus que restaura a mim, restaura você. Deus não desistiu de Jacó. Jacó é um rapaz que nasceu, a identidade dele, Jacó, significa isso mesmo, enganador, usurpador. Ele é um homem que aproveitou da fragilidade do irmão para tirar dele o direito de primogenitura. Ele se aproveitou da cegueira do pai para enganar o pai e roubar a bênção. Ele foi um homem que ele errou demais, ele recomeçou diversas vezes, porque Deus amou a Jacó. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó antes do ventre da mãe. E diz assim em Gênesis 32, de 27 a 31, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque disse, vi a Deus face a face, e todavia
minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Esse homem chamado Jacó, pensa no homem que enganou o povo. Pensa no homem que enganou a família. Pensa no homem que fez um monte de maracutaia. Pensa no homem que se juntou com a mãe para enganar o próprio pai, enganar o próprio irmão. Mesmo assim, Deus começa de novo. E quando Deus se encontra com o homem de verdade, quando ele se encontra com Jacó de verdade, ele encontra num lugar chamado face a face. Peniel significa isso, face a face. Eu tive nesse lugar chamado Jaboque. É um pequeno rio ali na Jordânia. E ele justamente, ele é um afluente do Rio Jordão. E esse lugar é um lugar onde Deus, ele se encontra com os homens, onde ele tira a força dos homens, tira a soberba dos homens, para fazer dele o homem de Deus que Deus quer fazer. Que Deus não desistiu de Jacó. Deus pode estar te imprensando, te esmagando, lutando com você, e você lutando com Deus. Deus quer fazer de você um homem segundo o coração dele. Jacó tentou de todo jeito ser abençoado e não foi. De todo jeito. Ele tentou ser abençoado com a bênção roubada do irmão, com a bênção tirada do pai. Ele tenta ser abençoado lá na terra de Labão, mas é no encontro com Deus que ele é abençoado. E quando o anjo do Senhor o abençoa, e Deus o abençoou, e toca na coxa dele, a força dele é desmantelada, mas a partir dali, aquele homem pequeno se torna numa grande nação, porque Deus não desistiu de Jacó, e Deus também não desiste de você. Deus não desistiu de Davi, gente. No Salmo 51, 1 e 2, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Gente, sabe o que Davi pede? Ele pede para ser obediente ao Senhor, porque ele foi desobediente. Davi, ele não só se deita com a mulher de um dos seus grandes generais, de um dos seus grandes capitães, de um dos seus grandes valentes, que era Urias, mas ele também sentencia esse homem à morte para esconder seu próprio pecado. A Bíblia diz que isso foi grave aos olhos do Senhor, isso foi mal aos olhos do Senhor. Gente, todo mundo, não fique pensando que porque você é crente você não pode cair. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Querido, cuida para você não cair. Essa foi uma história muito triste que serve de exemplo para mim e para você. Cuide para você não cair. Porque Davi, ele achou que ele podia, por um breve período de tempo, falar assim: não, eu vou só me divertir um pouquinho, porque não vai ter problema. Gente, isso trouxe tantos problemas na vida dele, trouxe tantas consequências ruins na vida dele, mas o mais importante é você saber que Deus não rejeitou Davi, e Deus não desistiu de Davi. Então você que está aí pensando que você cometeu um crime aí terrível e hediondo, que Deus, ele não pode restaurar, querido, Deus pode restaurar, e Deus não vai desistir de você. Quando a Bíblia fala sobre gente que não desistiu, Deus não desistiu de Jonas. Jonas é um profeta no Antigo Testamento que tem uma ordem muito clara de pregar contra a Síria e chamar a Síria ao arrependimento. Aí diz assim, Jonas capítulo 1, verso 3 ao verso 17: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Gente, olha que coisa interessante. Um homem fugindo de Deus, um homem fugindo do chamado de Deus, um profeta que não quer pregar. Você já imaginou um pastor que não quer ganhar gente para Jesus? É um pastor que se recusa a pregar a palavra de Deus. Deus diz: vai pregar, e diz: não vou.
Vai lá pregar para aquela cidade, diz, não vou, ele foge, vai para outro lugar, ele pega a bússola, pega o azimuth contrário e segue para outra direção, e segue para outro destino. Querido, preste atenção, Deus não desistiu de Jonas, Deus não desiste de você. A Bíblia diz que Deus mandou soprar um grande vento. Tem muita gente que está vendo soprar um grande vento na sua vida, porque não entende que está fugindo do propósito do Senhor. Não fuja, gente, não fuja. E está lá o barco sacudindo. Os homens perguntam, o que é você? Ele diz, eu sou servo do Senhor, estou fugindo do Senhor. Se vocês me jogarem no mar, isso vai acabar. Aqueles homens obedecem, jogam ele no mar. Quando joga no mar, o vento para. Querido, quando você volta para o propósito de Deus, quando você simplesmente estava indo para a esquerda, Deus manda você ir para a direita. Quando você volta, quando você para de caminhar no sentido contrário, a tempestade já começa a parar. Mas Deus manda um peixe engolir aquele homem. Não era uma baleia. A Bíblia diz que era um peixe. Não me pergunta que peixe é esse. Pergunte para o Senhor, porque eu também não sei. Então, mas ele pega o peixe e quando Jonas ora, gente, olha que homem de coração duro. Tem gente que tem coração duro. Deus diz, vai perdoar, diz, não perdoo. Vai lá consertar, diz, não conserto. Vai lá devolver, diz, não devolvo. Volta para o teu ministério, diz, não volto. Querido, ele ficou 3 dias. Imagina 3 dias dentro do vento do grande peixe. Gente, na meio da tempestade, a gente já está orando. Na semana passada, nós tivemos aqui um ciclone extratropical que pegou o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Foi horrível a cidade. Foi terça-feira passada, acabou a luz, teve gente que morreu. Gente, um homem de coração duro está vendo a tempestade na casa dele, na família dele, na história dele, na empresa dele, no trabalho dele, e ele não se dobra, como se ele fosse poder vencer o Senhor. Mas então Jonas se arrepende, ora ao Senhor. A Bíblia diz que Deus deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou ele na praia. Que pensa um Deus, eu sei que é pescador, eu tenho amigos pescadores aqui, eu tenho o Cláudio Groschos, que é um amigo que pesca, o Christian Sanches, o Darcy, é um amigo nosso, eles gostam de pescar, então pede para Deus que Deus manda peixe. Deus falou para Pedro, Pedro, pega um peixe, pega uma vara, pesca um peixe, dentro do peixe vai ter uma moeda. Deus, ele tem controle sobre tudo. E o Deus que não desiste de mim, ele também não desiste de Jonas e também não desiste de você. Oi, gente, uma pausa aqui no vídeo. Os livros do Pastor Lobo e toda a literatura na área de libertação, batalha espiritual e cura da alma estão lá no site www.institutoexodus.com. Aproveita e dá um like nessa mensagem, compartilha e seja membro aqui do canal. Deus te abençoe. A Bíblia diz que Deus não desistiu de Elias. Olha que coisa interessante, o profeta Elias, 1 Reis 19, de 15 a 16. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio, vá ao deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael, o rei, como rei da Síria. Unge também a Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. E diz assim, 2 Reis 2:11, de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Isso me faz lembrar de uma história interessante, que não tem nada a ver com o sermão. Eu tinha um carro, muitos anos atrás, Natália pequenininha, presa na cadeirinha do carro, naquele tempo eu já usava cadeirinha, e o carro pegou fogo, gente. E aí, o povo sabia que eu era crente, me botou o apelido do profeta do carro de fogo. Eu saí do carro, foi o tempo de sair com o Fabíola, tirar a Natália da cadeirinha, soltar ela da cadeirinha, né? Porque o carro estava pegando fogo. Gente, Deus não tem nada a ver com o sermão, mas eu lembrei disso agora, Labareda, o nome do meu carro se tornou Labareda, consertei ele depois. Mas você já viu, né? O carro ficou conhecido como Labareda, o carro do profeta. A Bíblia diz que Elias, esse profeta do carro de fogo, ele foi um desobediente. Interessante isso, né? A gente olha para Elias e não percebe isso. Em 1 Reis 19, de 15 em diante, Deus falou assim, vai lá, unge o rei da Síria, vai lá, unge o rei de Israel, vai lá e unja o Eliseu como o profeta que vem depois de você. Sabe o que ele faz? Ele unge Eliseu e não faz mais nada. Você pensa num profeta desaforado, esse tal de Elias. Ele não faz, mesmo assim, em seguida,
Deus o leva com toda a pompa. Já imaginou, gente? Agora não o meu carro de fogo, o carro de fogo do Senhor. Uma carruagem de fogo vem para escoltar ele subir num redemoinho, como quem está sendo arrebatado ao céu. Já parou para pensar nisso? Deus não desistiu de Elias, querido, porque Elias estava deprimido, porque estava cansado, porque estava esgotado, porque não aguentava o ministério, porque não aguentava a perseguição, porque não aguentava aquela Jezabel que botou um exército para matar ele, que se enfiava em cavernas, porque é isso que o pessoal que é deprimido faz, se enfia dentro do quarto, se enfia numa casa, se enfia numa cama e diz: não vou sair daqui, não quero tomar banho, não quero comer, eu não quero viver. Deus não desistiu de Elias, aquele deprimido. Deus socorreu Elias e levou Elias para o céu com toda a honra. O nosso Deus não desistiu de Israel. Isaías 43, 1, 2, querido, guarda essa palavra no teu coração, e também verso 25. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, a Israel: não tema, porque eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não deixarão em brasas. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Querido, Isaías 43 está dizendo que Deus, que não desistiu da nação de Israel, Ele não desiste de mim, Ele também não desiste de você. Deus não desiste da gente. Então hoje, gente, é dia de ceia. Não me diga assim: eu não vou tomar a ceia porque eu estou em pecado. Querido, confesse teu pecado, se arrependa e tome a ceia. A Bíblia diz o seguinte: a gente deve se olhar para dentro da gente mesmo. Cada um examine-se a si mesmo e tome. A Bíblia não diz não tome, a Bíblia diz tome a ceia. Gente, essa palavra é para restaurar teu coração, é para te dar uma nova esperança, é para dizer para você que Deus, Ele pode restaurar a tua vida, mas muito mais do que isso, Ele pode começar de novo, porque Ele te ama e não desiste de você e quer te levar para o propósito dEle, como Ele levou Israel para o propósito dEle. Deus não desistiu de Pedro. Eu gosto muito desse texto de Marcos 16, 6 e 7. Não tenham medo, disse ele, um anjo está falando, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês verão como ele disse. Jesus ressuscitou. Isso aqui era um domingo, é o famoso domingo chamado de domingo da ressurreição. Mas na sexta-feira, Pedro tinha fugido com medo. Pedro tinha negado Jesus 1, 2, 3 vezes. Pedro falou assim: acabou para mim. Pedro falou assim: para mim não tem mais jeito, eu não presto. Eu neguei o Senhor, o Jesus, aquele homem Deus. Ele me fez andar sobre as águas e me socorreu quando eu ia afundar. Eu vi a glória dele no Monte da Transfiguração, Monte Tabor. Eu vi o rosto dele resplandecer como o sol. Eu vi o meu Jesus, ele ressuscitar os mortos. Eu estava lá quando a filha de Jairo foi ressuscitada. Eu vi o meu Senhor e eu neguei Jesus 1, 2, 3 vezes. Mas Deus fala o seguinte para aquela mulher: vai lá, avisa os discípulos que eu não desisto deles. E avisa Pedro, esse cabeçudo, que está pensando que eu esqueci dele, que eu desisti dele, que eu não desisti dele não. Diz para Pedro para ele ir também, porque ele também vai jogar no meu time. Diz para Pedro que um dia eu vou usar ele, eu vou encher ele do Espírito Santo, eu vou encher ele do poder de Deus, eu vou encher ele do óleo fresco que escorre do trono de Deus. Ele vai pregar, ele vai orar em línguas, ele vai falar para uma multidão. E 3.000 vão se converter. Diz para Pedro que ele vai escrever cartas para a minha igreja. Diz para Pedro que na hora de morrer vai ser a hora que eu vou dar para ele. E ele vai ser crucificado de cabeça para baixo. Gente, presta atenção. Deus não desistiu de Pedro, que negou ele. E Deus não desiste também de você, querido. A Bíblia diz que Deus não desistiu do apóstolo Paulo. Diz em Atos capítulo 9, verso 15: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. Aqui, Ananias está orando. E Deus fala o seguinte: ó, fica quieto, agora quem vai falar sou eu. Tem muitas vezes que a gente está querendo falar com Deus e Deus é que está querendo falar com a gente. Vai lá. Esse homem chamado Saulo, ele vai aprender o que ele tem que sofrer para mim. Ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um instrumento escolhido para a minha glória.
Gente, você tem aí um vizinho, um parente, um pai, um filho, um tio, alguém, o diabo vai trazer uma lista de impossibilidades, vai trazer uma lista de pecados, para dizer assim, ele não presta, ele não vale nada, para que orar por ele? Ele é um perdido, ele é um louco, ele é um drogado, ele é um bêbado, ele é um pervertido. Ananias falou isso para Deus. Esquece dele, Deus. Esquece de Paulo. Vamos ungir os discípulos que já estão aqui. Deus diz, eu não desisto de Paulo, e eu também não desisto de você. Paulo foi o maior plantador, semeador de igrejas, um homem extraordinário, um homem que a gente tem que chegar no céu e dar um abraço nele. Paulo é um homem que Deus não desistiu dele, por causa dos pecados dele. Eu antes fui perseguidor, blasfemo, injuriador, insolente, mas alcancei misericórdia, querido. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste de Paulo, Deus não desiste da mulher pecadora. Em João 8, de 9 a 11, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Olha que coisa, gente. Vai, não peques mais. Uma mulher que foi pega em adultério. Uma mulher que ia ser apedrejada. Igreja de crente é assim mesmo, gente. O sujeito faz todo tipo de pecado, comete todo tipo de pecado. Mas quando o pecado é sexual, acabou para ele. Acabou para ele. Tem gente aí que está roubando, que está enganando, que está batendo em mulher, que está apanhando de mulher, que é estúpido com os filhos, que é grosso, mal educado, é avarento. Tanta gente levanta mentira, fala mal dos outros pelas costas, é invejoso. A igreja não faz nada. Mas quando cai em pecado, e eu não estou autorizando ninguém a fazer, eu não estou dizendo que é um pecado menor, não. Eu estou dizendo, é a injustiça. Jesus aqui coloca todo mundo dentro do mesmo saco. Diz assim, vocês são todo farinha do mesmo saco. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Alguém aqui não é pecador? Ele não diz que adultério não é pecado, ele não fala isso. Mas ele fala que todo mundo é igual. Vocês têm o mesmo perfumezinho. Vocês têm o mesmo cheiro. E aqueles homens vão embora. E ele fala assim, eu não desisto de você, mulher. Deus não desiste de você porque você caiu no pecado sexual. Deus não desiste de você porque você tropeçou na tua vida com imoralidade. Deus não desiste de você porque teus olhos veem aquilo que não deve ver. Deus não desiste de você, querido, porque o teu desejo sensual te derrubou. Vai e não peques mais, porque eu não te condeno. Eu não te condeno. Não peques mais. Sai dessa vida de pecado. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Isaías 49, de 15 a 16 diz, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama, ou não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Você, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. O nosso Deus é um Deus que ele sempre se posiciona como pai. Deus é Pai nosso que está nos céus, mas tem uma passagem bíblica que ele se compara à mãe, só uma. Você sabe que Deus não precisou de mãe para fazer ser humano, ele faz o homem do barro, ele faz a mulher de uma costela do homem, mas aqui ele fala sobre um papel da mãe que é nutrir, um papel da mãe que é trazer para perto, aglutinar, proteger. Ele fala, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. O meu Deus, o teu Deus, é um Deus que não desiste da gente, e é um Deus que nos chama a recomeçar. Ele chamou Moisés para recomeçar, em Êxodo 34, de 1 a 4, disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos 2 tábuas de pedra. Número 1, gente, para você entender, Deus não desiste de você e quer te restaurar, mas entenda,
admita a sua responsabilidade. Em Êxodo 32, 30, 31, no dia seguinte, Moisés diz ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor, e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo. Primeira coisa que você tem para mudar: pastor, Deus não desiste de mim, então eu vou continuar pecando. Vai, não peques mais. É isso que Deus diz. Vai e muda a tua história. Então a primeira coisa que você tem que entender é que Deus quer que você suba para perto dele. Ele fala assim: Moisés, você está pensando que acabou? Eu não desisto de você, bora sumir aqui. Sobe aqui. Então esse chamado para você vir para perto de novo é um chamado que tem que vir acompanhado com algo chamado responsabilidade. Número 2, um chamado que deve abandonar a vida velha. Quando o povo ouvir essas palavras terríveis, Êxodo 33, 4, começou a chorar. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, verso 4, verso 5, na carta de Deus, de Jesus, à igreja de Éfeso: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Gente, abandonar a vida antiga é um princípio de que você entendeu que Deus não te abandona. Não é só viver assim, não, Deus me fez assim, não é isso. Eu sei quem você é, conheço seus valores, mas eu tenho contra você que você deixou a paixão para trás. Volta lá atrás, volta no passado e pratica as primeiras obras, ou seja, abandone a vida velha. Número 3, aceite as consequências sem reclamar. Número 5, de 5 a 7, diga aos israelitas: quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender ao Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará 1/5 esse valor, entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Querido, quando você prejudica alguém, você tem que consertar o que você fez. Você falou mal de alguém, você está pensando que Deus não está vendo? Está pensando? Leia então Números 12, para você ver se Deus não está vendo. Você está falando mal do teu pastor, você está falando mal do teu marido, você está falando mal do teu pai, você está falando mal de alguém, você está achando que o mundo espiritual não tem ouvido, você está enganado, Deus está vendo. Vai lá e pede perdão, vai lá e conserta, seja corajoso. Você não sabe que Deus não desiste de você? Você não sabe que Deus quer recomeçar com você? Esse homem Moisés, ele quebra a pedra e Deus diz o seguinte: aceite as consequências. Agora você vai subir 2.800 metros. Querido, a subida no Sinai, ela demora em torno de 4 horas. Você sai assim de madrugada para chegar no Sinai. E aí quando você sobe lá o monte, você chega no monte, o sol nasce. Você sobe para ver o sol nascer no Sinai. Gente, pensa numa canseira. Porque se fosse hoje, você levava o teu smartphone, que é levinho, levava no bolso, falei: Deus, manda de novo os 10 mandamentos. Naquele tempo não tinha isso. Ele pega 2 pedras, duas placas de pedra, prepara de novo e sobe de novo. Sabe o que significa isso? Conserte a tua vida. Aceite as consequências do seu pecado. Então tem gente que quer ficar no pecado e não quer receber a consequência do pecado. Sansão quis viver no pecado, não quis? Sabe qual foi a consequência? Ele morreu. E ele morreu cumprindo o propósito dele, mas morreu. E aqui, quando Moisés, irritado, quebra as placas, Deus fala assim: agora faz de novo. Vamos lá, eu não vou desistir não. Você está pensando que Deus vai desistir? Não vai. O que é? Você quebrou o violão, quebrou o teclado, falou que não ia tocar, mas não louvou? Querido, compra outro. Compra outro violão. O que foi? Você queimou teus livros? Compra outro. O que foi? Você ficou reprovado? Faz de novo. Aceite as consequências. É interessante como as pessoas acham que Deus vai consertar. Restaura o que você quebrou, meu irmão. Êxodo 34, 4. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levante suas mãos as 2 tábuas de pedra. Querido, faz essa restituição aí. Você destruiu o casamento? Conserta o casamento.
Você magoou uma pessoa, vai lá e restaura. Não fique esperando assim, mas se eu soubesse a mulher que eu tenho, tem muito pastor dizendo isso. Se eu soubesse o rebanho que eu tenho, se você soubesse o povo que me segue, esse povo é um povo rebelde. Não é não, querido, não é não. Povo é povo, gente é gente. Ser humano é ser humano. Agora, isso não te dá direito de você ser estúpido, de você ser cavalo, de você ser grosso, de você usar o púlpito, de você usar a tua vida, de usar a tua empresa, usar a tua autoridade, usar o poder que Deus te deu para você massacrar alguém, para você destruir alguém, para você bater em alguém, para você humilhar em alguém. Sabe o que você tem que fazer? Restaura o que você quebrou. Eu sei que você está com a tua cabeça quente. Eu sei que você estava com a tua cabeça fervendo. Pastor, ela me irritou. Ela me irritou, mas você bateu nela. E você não podia ter feito isso. Pastor, mas ela mereceu o que ela fez, querido. Preste atenção. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu que sempre fala isso. 2 erros não fazem um acerto. O fato de alguém errar não te dá o quê? Autoridade para você ficar quebrando a lei do Senhor. Você quebrou? Então você vai lá e conserta. Número 5. Entenda que Deus não vai mudar as regras. Êxodo 34, 28, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés continuou escrevendo a mesma coisa. Olhe para mim, Deus não vai mudar a lei eterna porque você diz que você é fraco. Não, foi Deus que me fez fraquinho, eu que sou o problema, querido. A palavra de Deus vai continuar sendo palavra de Deus. Não adianta você querer quebrar. Não adianta você querer mudar as regras. Não é porque Deus não desiste de você que você vai mudar as regras. Porque as regras de Deus vão continuar sendo o quê? Regras de Deus. E as regras de Deus, não é porque Deus é um Deus vaidoso e fala, eu quero que faça aqui, eu quero que faça desse jeito, porque quem come da minha farinha, reza do meu terço. Deus não está falando isso. Deus te dá uma palavra, preste atenção, para você obedecer, para a sua felicidade. O mandamento é para você ser feliz. Tem muita gente que acha que o mandamento é para agradar a Deus. Como é que eu estou varrendo a casa direitinho, como é que eu estou cuidando do rebanho direitinho. Eu estou fazendo tudo do jeito que o Senhor mandou. É o filho pródigo que fica dentro de casa. Sabe aquele filho pródigo que trabalha como escravo e não pode comer um cabrito? Preste atenção, querido. Preste atenção. Deus não vai mudar as regras para te agradar. Deus não vai desconstruir a lei que é boa para você. A lei não é boa para Deus. A lei não está só te provando para ver o que está no teu coração, como diz Deuteronômio 8. A lei, ela te favorece, ela te leva para a terra de que manda leite e mel. Eu não estou dizendo aqui que lei salva. Vai ter gente que vai querer trocar. Quem salva é Jesus Cristo, eu já expliquei isso. Mas a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, os mandamentos de Cristo, amai-vos uns aos outros. O mandamento de Jesus, já que eu vou tirar o Antigo Testamento dessa história e botar só o Novo aqui agora, é um mandamento que traz paz para o teu coração, que traz bênção para a sua vida. E por último, Deus, Ele não desiste de você, mas você tem que se aproximar de Deus de novo. Êxodo 34, 2-3, lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim, ninguém poderá ir com você. Esse Deus, Ele quer você perto dEle. Esse Deus, Ele não desiste de você, mas você também não pode desistir dEle, querido. Esse Deus, Ele quer, hoje nós vivemos em tempos de isolamento social e pandemia, em que as pessoas estão preferindo ficar em casa. Eu sei que a ordem sanitária é, não saia de casa, fique com a sua família. Mas Deus, Ele quer que você volte para Ele. Vai ter um dia que isso tudo vai acabar, não sei quando, mas vai acabar. E quando acabar, você não pode continuar a sua mesma vida. Volte, sobe para Deus. Ele fala, vem aqui em cima. Ele não fala assim, fica na tua vida aí embaixo, essa tua vida miserável, tua vida de pecado. Ele fala assim, não, vem aqui para cima. Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vem para aquilo que é alto, fica comigo aqui. Eu vou te dar uma palavra, a mesma palavra, e você vai ouvir a minha voz. Querido, você precisa voltar para Deus.
E essa ceia que nós vamos celebrar agora é justamente o chamado de Deus para a gente voltar para Ele. Você, na sua casa, você pode pegar o pão. Na sua casa, você pode pegar do suco de uva ou do vinho. Você pode pegar e fazer uma aliança com Jesus agora. Fazer uma aliança com Deus através do corpo e do sangue de Jesus. Você pode dizer para Deus: Deus, somente contra ti pequei. Você pode dizer para Deus: Deus, eu quero ser restaurado. Eu quero que o Senhor não se esqueça de mim. Eu quero pedir que o Senhor não me abandone, porque o Senhor é um Deus que não me abandona, não se esquece de mim. Deus não desiste de mim. Amém? Feche seus olhos agora em nome de Jesus, eu vou orar por você. Vou orar pela sua vida. Vou lembrar que você não deve desistir daquilo que Deus chamou você para ser, do pai, da mãe, do filho, do profissional, do ministro, do servo, enfim, daquilo que Deus chamou para você. E se você hoje achava que Deus tinha desistido de você, isso não é nada, isso não é verdade. Deus é um Deus que não te abandona. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar o teu povo que ouviu essa palavra. Que eles sejam animados, desafiados a voltar e subir o Sinai de novo. Alguns deles quebraram a tua lei. Alguns deles se irritaram, Pai, com pessoas perto deles. Se decepcionaram com ministérios. Se decepcionaram com casamentos. Jogaram as pedras que marcavam, que tinham escritas as suas palavras, e jogaram fora. Mas o Senhor é Deus que não desiste de nós. O Senhor é um Deus que não desiste de ninguém. E nós queremos hoje te pedir perdão e pedir para que a gente possa começar de novo. Hoje nós juntamos os pedaços da nossa vida e nós queremos subir de novo para bem perto do Senhor. Pai, que o Senhor nos acolha como o Senhor acolheu Moisés, que o Senhor nos restaure como o Senhor restaurou Jacó, que o Senhor nos perdoe como o Senhor perdoou aquela mulher que foi pega no pecado no ato, que o Senhor restaure o ministério dos teus filhos como restaurou o ministério de Jonas, que o Senhor restaure o sacerdócio dos homens e das mulheres como restaurou o sacerdócio de Arão, que o Senhor, Pai, que não desiste de nós, nos abençoe essa noite, essa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, fica firme com o Senhor hoje de manhã. Pastor Alan, lá de Portugal, um amado, você talvez não conheça ele tem um canal teologal, e ele é o nosso pastor de educação da nossa igreja, junto com o pastor Carlos Morelli. Eu quero muito que você participe da ceia, e eu quero chamar ele lá de Portugal, para abençoar a minha vida, a sua vida, e celebrar a ceia agora em nome de Jesus. Deus o abençoe, e aqui, depois da ceia, você já fica despedido no amor de Deus, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas consolações do Espírito Santo de Deus. Fica com Deus.